Então essa diferença eu tô vendo. Não aguentou muito ficar no meu colo não, tá com calor. Bom, a gente teve na última eleição e acredito que nessa agora também, o maior número de mulheres candidatas, né? E nessa eleição, mais especificamente, eu acredito que o maior número de mulheres candidatas não laranjas, né? Porque por conta da cota de mulheres, muitos partidos colocavam mulheres só para cumprir a cota e conseguir votos para eleger um homem que estava com maior possibilidade de ganhar, principalmente para as eleições proporcionais, né? Chapas de vereadores, por exemplo, falando numa eleição municipal. Nessa eleição agora, eu estou vendo muitas mulheres realmente se engajando na política, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda, né? E centro. O que a gente via há um tempo atrás era mulheres como vice, poucas mulheres como cabeça de chapa. Em relação à representatividade, eu tenho um posicionamento que é o seguinte: eu, como do campo da esquerda, eu não acredito que a representatividade seja o suficiente para nós mulheres. Não basta ter uma mulher só concorrendo. Tem que ver o que essa mulher está falando. Eu sou mulher representante da classe trabalhadora, eu represento a classe trabalhadora. Então, eu não me sinto representada pela Neca Setúbal, que é a herdeira do Itaú, milionária. Então, a questão de classe, para nós mulheres, na minha opinião, é uma questão central. Você vai ter uma mulher vai ascender socialmente, ela vai se tornar milionária, mas às custas da exploração de tantas outras mulheres. Então, o que essa representatividade significa para nós trabalhadoras? Nada. Ela se torna, na verdade, uma inimiga de classe. Isso é um problema muito sério, gente, as cotas, sabe? Porque, assim, eu já fui pressionada muitas vezes, no momento que eu não estava preparada politicamente para assumir uma candidatura, uma campanha, porque você é mulher, você está filiada ao partido, você precisa se colocar. Não, eu preciso primeiro ter alguma coisa para falar, sabe? Eu preciso ter certeza de que eu quero participar daquilo ali, de que eu vou contribuir de alguma forma e ter um objetivo dentro de uma campanha eleitoral, né? Isso é muito importante. Então, naquele momento eu não tinha e eu fui pressionada por homens, óbvio, né? Hoje não, hoje eu me sinto muito mais segura, tenho um objetivo claro. Essa questão das cotas, ela é também utilizada dentro de um contexto de desemprego. Os políticos caciques, né, os da ordem, os que estão no poder, os partidos da ordem, eles tiram proveito dessa situação para conseguir mulheres para se candidatar, mulheres e homens, mas mulheres também porque tem a exigência de preenchimento da cota feminina, com a promessa de que vão dar emprego caso eles ganhem. Então, na verdade, o que eles querem é o quê? Uma mulher para preencher a cota e para levar voto para a chapa majoritária. Eu não estou criticando as pessoas que aceitam esse tipo de acordo. Eu estou criticando quem propõe esse tipo de acordo, porque, na verdade, são pessoas que têm a máquina no poder, quando estão com a máquina no poder, não fazem nada para melhorar as condições de vida da população trabalhadora da cidade, justamente para utilizar dessa necessidade na hora de uma campanha eleitoral. Então, isso é muito triste da gente ver dentro da nossa cidade, né? Os políticos se valendo da necessidade dos trabalhadores para negociar com a sobrevivência. Então, eu queria falar um pouco do contexto em que a Aristolina foi eleita, né? E Miguel Pereira, ela era, além de ser uma mulher, ela era um quadro em que as pessoas da cidade se viam representados, né? Então, tem essa questão. Ela não levou voto só de mulheres, ela levou voto da população para ser eleita. E foi no período da década de 70 que, coincidentemente ou não, a segunda onda do feminismo estava muito em alta no mundo, né? Não, aqui no Brasil chegava, mas numa cidade pequena, como Miguel Pereira, não tinha essa questão feminista. Ela nem se colocava como uma feminista, ela se colocava como uma mulher
na política. E ela tinha uma participação política muito grande. Aquele período era um período também que a gente tinha, que o PCB tinha uma representação muito grande, era o maior partido do país, em número de filiados, chamado inclusive de partidão. Depois de Aristolina, dos anos 70, a gente passou muitos anos com homens consecutivamente, até hoje, né? A gente teve uma tentativa nos anos 90 de uma candidatura feminina, que foi a Isis Feijó, que era do PT, professora da cidade, líder sindical, chegou a ser vereadora, uma importantíssima figura para a cidade de Miguel Pereira, mas que não conseguiu ganhar uma eleição. Aliás, tem uma história triste, mas interessante para a gente entender como que funciona a política local. Teve uma sessão na Câmara, quando a Isis era vereadora, que ela era oposição. Para ela não votar, os outros vereadores trancaram ela numa sala para poder continuar a sessão. Isso é um episódio aí histórico, não sei se todas as pessoas sabem Miguel Pereira, muito provavelmente não, mas eu acho bastante simbólico, né, desse poder masculino e dessa truculência em cima das mulheres. A gente teve alguns ganhos, né, do movimento feminista e dessa colocação das mulheres na política nos últimos anos, mesmo que utilizando a pauta identitária, mas possibilitou as mulheres de esquerda, principalmente, se colocarem mais. É muito simbólico que só tenha eu concorrendo aqui em Miguel Pereira, né, como candidata, né? Eu cheguei a ter proposta de alguns partidos para retirar a minha candidatura para majoritária. Não, vem como vereadora, né? Você não vai perder tão vergonhosamente, resumidamente, que falaram. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se colocar mais politicamente. E politicamente, eu digo militantemente. Se filiar a um partido, se tornar uma militante, né? Porque se a gente não reconhece nos representantes que a gente tem eleito ou concorrendo pessoas que vão defender nosso ponto de vista, a gente precisa se colocar cada vez mais. Eu tenho observado isso acontecendo já há algum tempo, né? E se intensificando na última eleição por conta do caso da Marielle. A gente teve um aumento muito grande de candidaturas femininas, né, eleitas, inclusive a bancada do PSOL cresceu depois disso. Só que a gente precisa ter mais candidaturas femininas que sejam em prol dos trabalhadores em geral, que enxerguem a luta de classe como algo central, né? Não apenas a luta deslocada das mulheres. Eu estava lendo um comentário de uma figura grande do partido essa semana, né, sobre essa questão identitária. Ele colocou: não dá para levar só a questão das mulheres, porque aí você coloca a Margaret Thatcher junto com a Marielle no mesmo balaio, né? Então a questão de classe precisa ser central e as mulheres precisam ter uma participação mais ativa. Se a gente parar para pensar um pouco e relembrar a história da luta socialista no mundo, a Revolução Russa foi iniciada por uma greve de mulheres. Então você tinha ali participação das mulheres trabalhadoras de fato no processo revolucionário, né? A primeira mulher a ocupar um cargo de chefia estatal foi a Alexandra Kollontai, que foi embaixadora. Você tinha a Clara Zetkin ocupando cargos de decisão e discutindo economia. As mulheres precisam discutir economia, que é o centro da vida. A economia nada mais é do que a administração da vida. Se nós mulheres não passarmos a tomar esses temas como prioridade, discutir esses temas, a gente vai deixar eles para os homens. E a gente precisa tomar essa frente.